2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14 ao 17. Acharam? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes instruído, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância conheces as sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, Senhor. Podemos te adorar nessa manhã desde ontem e continuar ainda te adorando nessa manhã por meio da sua palavra. Confiamos em Ti, Espírito Santo, para nos conduzir nessa manhã, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra. Fala ao coração do que prega, ao coração dos irmãos que ouvem. Senhor, somos gratos a Ti por esse dia e por tudo que o Senhor é para nós. Tu és tudo para nós nessa manhã, Senhor. Que nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Como nós havíamos dito, da última vez que nós estivemos aqui com vocês, que o nosso desejo era começar a falar um pouco sobre fundamentos da fé cristã. Então, quando a gente fala sobre fundamentos da fé, é porque é uma necessidade primária aos cristãos, que eles sejam fundamentados em crenças básicas da fé. A gente poderia dizer a base da fé cristã, tipo essa mesa. Você pode ter aqui a estrutura da mesa, mas o que mantém a mesa de pé, o que sustenta a mesa, o que dá base à mesa, é o fundamento da mesa, que são os pés da mesa. Então é claro e é nítido para todo cristão que os fundamentos da fé é o que vai dar base para você prosseguir, para você crescer, para você amadurecer, para você ser um cristão vitorioso. Então, os fundamentos da fé têm pelo menos 7 aspectos da fé. Hoje nós vamos trabalhar o primeiro, que é a doutrina da Bíblia. Nós queremos entender o que é a Bíblia, nós queremos entender o valor da Bíblia, a utilidade da Bíblia e a revelação da Bíblia. Porque é interessante que, se somos crentes, somos parte da Igreja de Jesus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Não tem como ser cristão crendo no livro que um fulano escreveu, uma literatura que o Cicrano disse que escreveu. Não. Nós cremos no livro que Deus inspirou e nos deu como um livro sagrado, que é a nossa regra de fé e prática. Não tem como ser cristão crendo em coisas étereas, coisas no ar. Ser cristão é estar balizado no livro, que a gente conhece como a Bíblia. Então, hoje nós vamos olhar para a inspiração da Escritura, o valor das Escrituras e a utilidade das Escrituras. Num segundo tempo, que a gente pode ter nos nossos próximos encontros, nós vamos estudar um pouco a doutrina da Trindade. Já ouviu falar da Trindade? Nós vamos saber quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo, e por que é necessário que um cristão conheça a Trindade. Porque hoje nós temos muitos movimentos que negam a doutrina da Trindade. Como que você pode ser crente se você não conhece a Bíblia e não conhece a Trindade? É impossível. A gente precisa conhecer Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como Espírito Santo. Outra coisa, a gente precisa conhecer a natureza do homem, que a teologia chama de a doutrina do homem, a antropologia bíblica. É a ciência bíblica que nos ensina quem nós somos, como fomos criados, para que fomos criados, qual é a finalidade do homem ser criado. Será que o homem é isso aí que você vê
Então isso se estuda na igreja como a doutrina do homem. Depois nós vamos ver uma doutrina que ninguém prega, ninguém gosta de falar. Eu já fui até advertido de estar numa certa comunhão de irmãos, o irmão me chamou e falou assim, não fala dessa doutrina. Se você falar, nós vamos te repreender publicamente. Falei, mas como que eu posso ser cristão sem falar a Bíblia, sem falar a doutrina da Trindade, que é a doutrina do pecado? Não sei se você já percebeu. A igreja não fala do pecado, a igreja não explica a essência do pecado, a natureza do pecado. Parece que a igreja esqueceu que os homens são pecadores. Outra coisa que nós vamos estudar, a doutrina da salvação. Ontem nós vimos um pouco, né? A doutrina da salvação. O que é ser salvo, a maneira que somos salvos. E vamos estudar um pouco uma doutrina que as pessoas acham que igreja é o lugar que você vai. Igreja é lá onde tem um púlpito, que tem uma placa. As pessoas não estudam a doutrina da igreja. As pessoas não sabem o que é igreja. Semana após semana ele vai naquele lugar, ele pula, ele grita, ele dança, ele dá dízimo, ele dá oferta, ele se batiza nas águas. Mas se você perguntar para ele o que é a igreja, ele fala isso aqui. Então nós também vamos estudar na sexta pregação ou mensagem, a doutrina da igreja. E por último, eu acho que essa a gente nem precisa estudar, que estudamos ontem. Nós ficamos até meia-noite aqui falando das últimas coisas. Quem não estava aqui junto com a gente não ouviu, mas nós já estudamos essa doutrina. Não estou brincando, vamos estudar de novo. Ontem nós ficamos aqui 1h30 falando sobre a doutrina dos últimos dias. Você lembra, Derek? Se quiser saber, senta com o Derek, ontem ele ouviu aqui. E a mãe dele, a sua mãe, ouviu aqui 2 horas da doutrina dos últimos dias. Então, isso são fundamentos da fé. Doutrina da Bíblia, doutrina da Trindade, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da igreja e, por fim, escatologia bíblica, que é a doutrina dos últimos dias. O que te espera no futuro? Você sabe? O que vai acontecer com Israel? O que vai acontecer com a igreja? O que é o arrebatamento da igreja? O que é a grande tribulação? O que é o reino milenar? O que é o novo céu? O que é a nova terra? Derek já sabe tudo. E a Mara também já sabe tudo. Então, irmãos, hoje nós queremos estudar sobre a importância da Bíblia, e como Paulo diz a Timóteo, para nós aprendermos a permanecer nessa verdade que nós aprendemos. Qual é a verdade que nós aprendemos? O que nós aprendemos ao longo do caminho que temos seguido como igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu vou dizer que o que eu mais admiro, o que eu mais busco na igreja é esse conhecimento da Bíblia. Nós devemos permanecer estudando a Bíblia. Nós não vamos entrar nas características da Bíblia hoje, o que é a Bíblia, vai ser outra mensagem. Isso aqui é uma introdução. Por que a gente precisa permanecer estudando a Bíblia? Porque a única maneira dos crentes guardarem o seu coração, como Davi diz no Salmo 119, versículo 11, Davi diz assim, guardo no teu coração, ó Deus, as tuas palavras, Davi assim, para eu não pecar contra ti. O que vai fazer você não pecar não é você ir à igreja, ser batizado na igreja, tomar santa ceia, dar dízimo, dar oferta. O que guarda o coração de um cristão é simplesmente guardar as palavras de Deus no seu coração. Você lembra que eu falei do coração ontem? A igreja não fala do coração. A igreja não explica que a salvação começa no coração. Como Romanos 10, Paulo diz, versículo 8 a 12, Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Paulo diz que se com a tua boca confessares, olha agora que lindo, Paulo diz assim, se no teu coração crer, o cristianismo, a salvação, a redenção, a justificação, começa no coração, não é aqui não, irmão. Não é lendo um livro, um calhamaço, e vou até mais longe, não é ficar lendo a Bíblia como um religioso. É ler um versículo tipo, o salmista diz, Senhor,
Quando eu abri a Torá, o Antigo Testamento, os livros ali, eu entendi, Senhor, que o meu coração ardia por Ti. É a maneira, irmão, de você se guardar. Você não quer pecar? Não é deixar de fazer, é ler as Escrituras. O que nos liberta, você lembra o que Jesus falou? Jesus falou assim, conhecereis o que? Irmão, é a verdade que nos liberta. É a verdade, simplesmente a verdade. E Davi diz no Salmo 119, versículo 99, Davi diz assim, compreendo mais que todos os meus mestres a palavra de Deus, porque medito nos teus testemunhos. O que faz a nossa vida ser configurada, irmãos, e nós compreendermos até mais do que outros irmãos, tipo, eu vou dizer para você aqui, Davi, assim, eu compreendo mais do que todos que me ensinaram a palavra. Você sabia que vocês, entendendo a palavra, estudando a palavra, vocês podem saber muito mais que eu? É só devotar o coração, se entregar com o coração, compreender com o coração. E no versículo 148, Davi diz assim no Salmo 119, os meus olhos antecipam as vigílias da noite para que eu medite nas suas palavras. Irmãos, vou ser bem sincero para os irmãos, às vezes o Espírito Santo acorda você de madrugada para ler a Bíblia. Só que a gente não percebe que o Espírito Santo quer que a gente abra a palavra. Medite num salmo, num provérbio, medite no livro de Eclesiastes, ou no Evangelho de Mateus, ou no livro de Apocalipse. O anseio do Espírito Santo é que na vigília da noite, logo no amanhecer, o nosso coração se prenda à palavra de Deus, porque é a única maneira, irmão, de você ser um cristão, como Davi diz, que vence o pecado, que aprenda muito mais do que outras as pessoas, é despertar para ler a Bíblia. Como que você pode ser um cristão? A minha indagação, nesses 30 anos que eu conheço o Senhor, é como alguém pode ser crente e não ler a Bíblia. Gente, não é nem a Bíblia física. Hoje a questão digital está tão desenvolvida que você tem a Bíblia na palma da mão. Você pode ler a Bíblia dirigindo. Como o Derek fez. Derek, ontem a gente estava tendo comunhão, ele falou, Fábio, eu tenho ido fazer minhas caminhadas, minha corrida, eu boto a Bíblia lá, o audiobook, e boto no modo acelerado, e ele falou, trouxe muita compreensão de textos que eu não entendia, irmãos. Não perca tempo, bota a Bíblia no audiobook. Se tem oportunidade de ler ela fisicamente, leia. Mas leia a Bíblia, irmãos. Porque aqui o que Paulo está falando a Timóteo é que a Bíblia precisa primeiro fazer parte da nossa vida para a gente ensinar para as pessoas que a gente ama. Como que a gente vai conduzir nossa casa se a gente não ler a Bíblia? Como que a gente vai conduzir nossos amigos no trabalho se a gente não ler a Bíblia? Como a gente vai conduzir os nossos netos? A Mara hoje tem netos. Tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que sentar, tem que estudar a palavra. Olha como Paulo disse, sabendo de quem aprendeste e que desde a infância você, Timóteo, conhece a Sagrada Escritura. O lugar de aprender a Bíblia não é depois de velho, não, irmãos. É jovenzinho. Não está prestando atenção, não está ouvindo. Está sim. Você pensa que seu filho pequeno não está entendendo a palavra? Eu quero te dizer que está. Está correndo para lá, está fazendo isso, está desatencioso. Não pense, irmãos. O ser mais astuto do universo é criança. Eu me lembro, às vezes eu ia para reuniões da onde eu pertencia quando eu era pequeno, as pessoas pensavam que eu não estava ouvindo, eu estava ouvindo tudo. A ponto de eu compreender e me afastar de muitas coisas. Por fim, eu não queria mais jogar bola, eu não queria mais jogar vôlei, eu não queria mais brincar de garrafão, eu não queria mais rodar peão. Eu tomei um desejo pela palavra. A Ellen até brinca, minha esposa, que eu falei para ela, amor, sabe o que eu fazia quando tinha 10, 11 anos? Eu pegava uma Bíblia velhinha que eu tinha, ia para casa da minha avó, no Mutuá, tinha um campo, todo mundo jogando bola, se divertindo. Eu pegava aquela Bíbliazinha. Meus primos, para onde você vai? Na casa da minha avó tinha uma parte rural, entrava assim, no meio do mato, eu ficava debaixo de uma mangueira, orando, Senhor, o que a tua palavra quer dizer? Aí meus primos zombavam de mim.
Alô, Bíblia! Alô, lá vai o Bíblia! Irmãos, olha o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim: eu me recordo da tua fé, Timóteo. Ela não é fingida. Mas de onde veio a fé de Timóteo? A pergunta é essa. Da onde Timóteo tirou a fé que ele tinha? Diz assim: a mesma que primeiramente habitou na sua avó. Não era a fé de Timóteo. Primeiro, a avó de Timóteo se tornou uma cristã. E o que ela fez? Depois que você vira mãe, primeira coisa que você tem que fazer é educar seus filhos. Como? Abrir a palavra, explicar a palavra, mostrar o caminho da palavra. Ensina a criança, provérbios, né? No caminho em que deve andar para que quando ela crescer, não se desviar dele. Olha o texto como diz assim: que também habitou na sua mãe Eunice. A avó ensinou para a filha. A avó e a filha depois pegou o neto e diz assim: e agora estou certo que a fé da sua avó e a fé da sua mãe, tanto Lloyd quanto Eunice colocou Timóteo sentado lá no primeiro século, hein? E falou: senta aí, Timóteo, que nós vamos estudar com você a história da criação. Abriu o livro de Gênesis, explicou para ele: ó, Deus criou todas as coisas, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Na segunda parte do sexto dia criou o homem para sua glória. Só que o homem caiu em pecado. Deus não desistiu do homem. E foi mostrando a história da criação, a história da queda, a história da redenção, até a história da consumação final, que ontem eu expliquei para os irmãos. Qual é o fim de todas as coisas. E Paulo diz assim, lindamente: agora a fé que era da sua avó, da sua mãe, agora é sua. Irmãos, a verdadeira herança que a gente tem que dar para os nossos filhos, sim, um bom colégio, uma boa educação, dar presente, dar o que eles gostam. Mas eu vou falar uma coisa que eu recebi da minha mãe. Minha mãe não tinha muita leitura, não tinha muita coisa, mas o que eu me lembro da minha mãe é: você está lendo a Bíblia? Fábio, você leu a Bíblia hoje? Aí eu me lembrava que eu fazia a lição da escola, aí ela falava: quando terminar, vai ler o livro que pode te dar uma salvação para sempre. Eu não entendi, eu falei: meu Deus, eu até falei: esse livro chato, cara, essa folha branca, eu não estou entendendo nada. Mas Provérbio 22, 6, Salomão diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, tá eu aqui velho, tá eu velho aqui, quando você passa da fase, não pense, irmão. Tem uma filha que agora já entrou na adolescência, irmão. A minha filha me falou assim: pai, a lembrança que eu tenho do Senhor é lendo a palavra. Eu aprendi a ler a palavra. E eu dependo da palavra. Falei: não, filha, mas vive a vida de jovem. Você precisa estudar, fazer concurso público, você precisa ter um noivo, conhecer um jovem que ame o Senhor, casar. Ela ficou me olhando, eu falei: mas a Bíblia, filha, é o caminho que vai te direcionar para você ser salvo, ser salva. É isso que Paulo fez com Timóteo. Ele falou assim: agora a Bíblia, Timóteo, pode te tornar sábio para a salvação. A ciência humana, ciência matemática, psicologia, biologia, isso tudo te torna sábio aqui. Mas existe uma sabedoria relacionada às escrituras. Não sei se você percebe isso, que quando você lê as escrituras, você entra nas escrituras, você conhece as escrituras, você passa a viver as escrituras. É o que Paulo está dizendo: traz uma sabedoria da sua salvação. Você já percebeu isso? Te torna sábio para se relacionar com as pessoas, te torna sábio para viver com o seu cônjuge, te torna sábio para viver em sociedade, na vida da igreja. Irmãos, é o único livro que a gente precisa ter, porque a Bíblia não aponta simplesmente, sim, na Bíblia tem geografia, a Bíblia tem biologia, a Bíblia tem todas as filosofias mais básicas da Terra e do mundo. Mas a prioridade das Escrituras é o que, vai?
Paulo, para onde que as escrituras devem te levar? Salvação. Derek. Salvação. João 5,39, Jesus disse assim: examinais as escrituras, porque são nelas que vocês encontram a vida eterna. E são elas que testificam de mim, irmãos. E as escrituras não é simplesmente para conhecer o papel branco com a letra preta. A percepção que você precisa ter quando você lê a palavra é para você encontrar a vida eterna. Ela te conforta na adversidade. Ela te socorre quando você está com depressão, com ansiedade, com angústia. Irmãos, você quer saber qual é o verdadeiro psiquiatra para as pessoas? É a Bíblia. Quer resolver seu problema de depressão? Lê os Salmos. Um homem que viveu em extrema depressão foi Davi. Um homem que não sabia viver sobre relacionamentos com finanças. Salomão. Lê Eclesiastes, explica o que é o dinheiro, por que a gente precisa ter dinheiro. É lá que você vai encontrar. Eu quero saber um pouco sobre as questões futuras. Eu quero saber o que o futuro tem para mim. Lê o livro de Apocalipse. Irmão, as respostas para a sua vida estão nesse livro. Amém? Não há outro livro. Não tem outros livros que se comparem à Bíblia. A Bíblia é última, a Bíblia é única. Por isso, a Bíblia não só te leva para Cristo, para a vida eterna, mas ela também te mostra o caminho da salvação. Paulo diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. O que o mundo busca? Se lembra que nós falamos ontem? Por que a guerra? Que é a ausência de paz. O que tem a ONU? As Nações Unidas. O que a ONU tenta fazer a vida inteira, resolvendo um problema que nunca consegue? É a questão da fragilidade humana. É a fome que advém da guerra. Quando tem fome, guerra, perde-se a paz no mundo. Então, Paulo está dizendo, se você lê as Escrituras, você vai encontrar o caminho da justiça, que é o caminho da paz. A paz não está no aspecto financeiro, do que você pode ter, do que a casa que você vai ter, o carro que você vai ter. Não, irmão. O que traz paz para nós é nós conhecermos Jesus Cristo. Jesus mesmo falou em Isaías 9,6 que ele é o príncipe da paz. A gente não tem outra maneira, mas por que a Bíblia é tão importante? Por que ela é tão valorosa para a gente? Porque a Bíblia não é como um livro de Paul Sartre, que vai te ensinar filosofia. Não é um livro de filosofia que você vai ficar estudando, entendendo a vida humana, as neuroses humanas. Não é nada disso, irmão. A Bíblia, ela é um livro que foi inspirado por Deus. A Bíblia não foi escrita em português, amém? Então, quando você escuta aqui Paulo falando em 2 Timóteo 3,16, quando ele diz toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspiração não é como isso aqui. Não é isso. Inspira. Não é isso. A palavra grega aqui que Paulo usa é a palavra theopneustos. O que significa theopneustos? É o sopro, o fôlego de Deus. É que Deus soprou as escrituras. É que Deus se colocou nas Escrituras. Por isso as Escrituras têm valor eterno. Ela não é a palavra do homem. Ela não é uma dedução humana, de compreensão da mente humana. As Escrituras, elas são o sopro, o fôlego divino soprado para inspirar o seu e o meu coração. Jeremias 1,9 diz assim: depois estendeu o Senhor a mão sobre mim e tocou na minha boca e disse assim: eu ponho as minhas palavras na tua boca, Jeremias. Percebe, irmão? Deus soprou as palavras dele na boca de Jeremias. 2 Pedro 1,20 diz assim: sabendo primeiramente
que nenhuma parte das Escrituras provém de invenção humana. Você tem noção do que é isso? Que hoje tudo que as pessoas querem provar é que esse livro não é inspirado, sabia disso? Tem um louco chamado Ed Renekiewicz, que ele falou que essa palavra de Deus, ela não serve para os dias atuais. Ele é um falso pastor. Ele diz que tem que atualizar a Bíblia. Como? Como você vai atualizar aquilo que Deus escreveu e soprou, como Pedro disse? Não vem de elucidação humana, não foi um grupo de homens que se trancaram no quarto e ficaram arrazoando. Não, irmãos. Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas maneiras pelos pais e os profetas. O quê? Moisés, Jeremias, Isaías, todos aqueles grandes personagens do Antigo Testamento, os pais e os profetas, Davi, eles foram homens que foram inspirados por Deus para que pudesse escrever a palavra de Deus. Então, por isso a utilidade da Bíblia. Por isso a gente não deve ir às Escrituras sem buscar uma direção espiritual para a nossa vida. Se é um livro soprado por Deus, se Deus colocou o seu sopro de vida nesse livro, você acha que não tem resposta para a gente? Para os nossos dilemas, nossos problemas, nossos sofrimentos, os nossos achismos, as nossas preocupações, irmãos, está tudo nas Escrituras. Você quer saber como viver? Lê a Bíblia. Eu não sei como viver. Olha como Paulo diz assim, a Bíblia é útil para o nosso ensino. Ela é muito mais do que qualquer curso de graduação, qualquer mestrado, qualquer MBA, qualquer PhD, irmão. A Bíblia é muito maior do que qualquer curso literário que você possa falar assim, que curso tremendo. A Bíblia é o livro para nos ensinar. Amém? Atos 20, 21 e 27, Paulo, quando visitou as igrejas, ele falou sobre a utilidade da Bíblia. Por que a Bíblia é útil? Olha como Paulo diz assim, jamais deixei de pregar alguma coisa proveitosa e anunciar publicamente de casa em casa. A Bíblia é útil para ser lida onde? De casa em casa. Você quer ter o seu lar feliz, sua família andar, ser direcionada, compreender a vontade de Deus, leva a Bíblia para sua casa. Paulo diz aqui, eu anunciei e ensinei na casa das pessoas. E Paulo diz assim, testificando tanto a judeus como a gregos, arrependimento a Deus e a fé em Jesus Cristo. Aí Paulo diz assim no versículo 27 de Atos 20, ele diz assim, eu jamais deixei de pregar todas as Escrituras para vocês. Entenderam, irmãos? A Bíblia é útil para nos ensinar, porque ela cabe dentro do nosso lar. Ela cabe dentro da nossa vida. Então, tá muito acessível. Está muito acessível hoje com a internet. Se você fizer uma busca, como as pessoas dizem, se você der um Google, estudo bíblico, você vai encontrar N estudos bíblicos de todos os valores, só que a gente precisa aprender a peneirar o que é ser ensinado pelas Escrituras. Tem muita coisa aí que as pessoas chamam de ensinamento, que não é ensinamento não. Desvia a pessoa da palavra, desvia a pessoa do foco das Escrituras. Então eu quero dar uma direção para vocês aqui. Eu quero ensinar junto com a minha família. Compra livros de estudo bíblico. Você precisa ir... eu não sei. Me chama em off e me pergunta que eu indico para vocês. Igual eu indiquei para o Paulo, para a Mara. Tenho indicado para irmãos aí, nesse tempo que eu tenho cuidado de alguns irmãos. Porque as Escrituras não só nos ensinam, mas Paulo diz assim, ela também nos repreende. Ela é útil para a nossa repreensão. Então, ao ler as Escrituras,
Nós sofremos a advertência de Deus. Não precisa o Fábio vir aqui e falar assim: Mara, você não pode fazer isso. Derek, Maressa, você não pode fazer isso. Olha, vocês não podem. Não, irmão. As próprias Escrituras é poderosa para nos repreender. Como que é isso? Quando você abre as Escrituras, você está lendo as Escrituras, aí você fala assim: algo do Senhor está falando ao meu coração. Não sei se você já teve essa experiência. Você pega uma parte e fala assim: ninguém falou comigo. Porque olha como Hebreus 4:12 diz: a palavra é viva e eficaz, e ela divide alma de espírito, juntas e medulas, e traz discernimento para o nosso coração. Ela mostra quem você é interiormente. Eu posso ver sua falha externa. Ah, que bebe. Ah, que fuma. Ah, que é isso. Ah, que é aquilo. Hoje a igreja olha muito para o aspecto externo. Esquece de ensinar a igreja que se ela lê a Bíblia, o Espírito Santo vai usar a palavra para mostrar o caminho de repreensão para eles. A irmã me escreveu falando assim: como que tem que repreender os irmãos? Falei, leva a igreja a estudar a Bíblia, que é o maior caminho de repreensão, a maior direção para a igreja, irmãos. A gente precisa ensinar a igreja a ler a Bíblia. A Bíblia, se lembra? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, e Paulo ainda diz para correção na justiça. O que é ser corrigido? Está lá fora, aquilo lá. Indisciplinado, corrigido. Correção é isso, irmãos. Por isso que é interessante que a gente entenda que a correção, numa figura humana, como nós corrigimos os nossos filhos, você acha que Deus, através da sua palavra, não pode corrigir o seu coração? Pode ou não pode? Pode. Uma das coisas mais úteis para a restauração do caráter humano não é eu chegar aqui: você é pecador, você fez isso. Não, irmão. Se lembra de Pedro, quando negou o Senhor 3 vezes, o galo cantou, ele fugiu da presença do Senhor. Pedro falou: vou pescar. Os 11 apóstolos falaram: você vai para onde, Pedro? Pedro era o líder. Ah, não quero mais servir Jesus, não. Aí tá, então nós vamos pescar, vamos pegar o barco, botou as redes e foi pescar. Aí o Senhor apareceu para Pedro. Como foi a aparição para Pedro? Em João capítulo 21, 15 a 17, não foi assim: você é um pecador, você errou, você precisa de correção, Pedro, irmão. Ele estava diante daquele que inspirou esse livro, amém? E como o Senhor tratou com Pedro? O Senhor levou Pedro para a mesa para comer. Sentou com Pedro, colocou a comida e perguntou: Simão Pedro, você pecou? Ele falou assim: você me ama? É o contrário hoje a igreja, né? Se a pessoa peca, ele joga no mundo. Vamos disciplinar, isso é pecador. Errou, joga no mundo. Não, irmão, está aqui. O caráter restaurador e a correção disciplinadora vem da palavra. Você me ama do que todos os outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: você está excluído da igreja. Não. Ele falou: então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse Jesus: então, Pedro, não se afasta da comunhão, pastoreia as minhas ovelhas. Percebeu, irmãos? Quem está diante de Pedro é a palavra encarnada, e o verbo se fez carne. Esse verbo que se encarnou cuidou de Pedro com carinho e correção amorosa. Eu tive num lugar que o irmão falhou e a mulher expôs ele publicamente na sociedade, na igreja. Aí os irmãos, o irmão Fábio chegou: mas vamos jogar ele no mundo. Aí os irmãos me deram comida, eu estou olhando para o pé deles. Me deram comida. Eu sou assim, falo grosso, mas eu tenho alma de mulher de vez em quando. Aí os irmãos esperavam que eu fosse fortão. Aí eu comecei a chorar na mesa, comendo com eles. Chorando por quê, irmão? Eu falei: porque se disciplinar é a coisa mais horrível do mundo. Já bateu no seu filho? Não é horrível?
Quando você tem que dar aquela disciplinada, não é? Você pega ali e tem que, né? Aí você tem que dar o coração de mãe, irmão. É que eu me sinto assim. Às vezes a gente pega para dar uma disciplinada no nosso coração. Aí eu chorei os irmãos, tem que fazer isso com ele, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Falei, nós não vamos fazer nada com ele. Vocês vão visitar ele. Tem que excluir ele da igreja. Falei, não, vocês vão ter que separar as reuniões. Tem 2 reuniões, quarta ele reúne. A mulher que é doida reúne no domingo. Ué, não tem que excluir não. Falei, não, irmãos. Usei o exemplo do Atmani. Se você tem um filho, bota uma roupinha toda branquinha nele e cai um temporal. Aí você solta e fica a rua toda eslamaçada e a criança vai correndo e tropeça e cai na lama. Quando ela volta toda suja, você vai jogar o seu filho na rua? Você vai dar banho nele, você vai trocar a roupinha dele e você vai acolhê-lo. Eu falei, irmãos, Jesus era chamado na Bíblia amigo de pecadores. Ele veio para os doentes. Aí Jesus falou, porque os são. Quem está bom não precisa de médico, irmão. Eu estou aqui porque eu preciso do médico dos médicos. Então Pedro foi restaurado e corrigido pela própria palavra. Por fim, irmãos, a Bíblia é para nos educar. O meu desespero é que 90% dos cristãos são mal educados. Não dá bom dia, não dá boa tarde. Para isso tem que ser a paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Aí teve um irmão que passou perto de mim no Guatindiba e eu não dou paz para ninguém, nem graça e paz. Eu dou bom dia e boa tarde. Aí eu passei, aí ele falou, o irmão é crente. Eu falei, bom dia, irmão. Ele, não, irmão, tem que ser a paz do Senhor. Olha, não é uma má educação isso? Tem que ser educado. E a educação, Paulo mostra aqui que é na justiça, ou seja, a Bíblia treina o nosso coração. E Tito 2, 11 e 12 diz assim, porque a graça de Deus, olha isso aqui. As pessoas pensam que a graça de Deus é para te salvar do inferno e te levar para o céu. Não. A graça de Deus é muito mais do que você sair do inferno, do lago de fogo e ir para o céu. Paulo diz a Tito assim, para te educar. A graça, irmãos, é um curso preparatório e facultativo para a nossa alma. A graça prepara o seu coração para lidar com as pessoas na sociedade. Você deixa de ser rude, você deixa de ser carrancudo, de nariz em pé, irmãos. 90% do Guaxindiba nem sabe que eu sou cristão. Você não me vê com Bíblia debaixo do braço, nem roupa de crente. Então, de vez em quando a pessoa me descobre na internet, aí teve um irmão que falou assim, aquele lá do vídeo era você? Eu falei, sou eu. Falei, é eu. Aí ele falou assim, por que você nunca falou que você é cristão, rapaz? Ninguém precisa de placa, irmão. Cristianismo é para ser vivido na graça discipuladora e o Senhor se revelando através de você, não é pela sua roupa, pelo seu cabelo, faz barba, não faz barba. Não, irmão. Está aqui Paulo dizendo a Tito, Tito, a graça, ela te mostra a sensatez, a justiça e a piedade. Isso é a graça, irmãos. E o que isso faz com a gente? Nos educa para quê? Para a gente fazer a obra de Deus. Não é isso que o texto termina no versículo 17? A fim de que o homem e a mulher seja preparado para toda boa obra. Se você não lê a Bíblia, como você vai fazer a obra de Deus? Que mais você encontra? Estão fazendo a obra de Deus. Eu estou na obra de Deus. Você está... Uma vez eu estava num lugar, nessas nossas saídas, eu estava em Cordeiro, uma cidade lá no norte fluminense. Aí o irmão falou, vamos participar de uma reunião de oração. Eu fui. Eu percebi que a esposa do irmão estava muito assim, atribulada na reunião, a gente orando, aquela reunião fervorosa. Aí terminou a reunião, aí ela falou assim, irmão, o que você acha de um irmão que já está com a mala pronta e ele vai embora e diz que vai fazer a obra dele? Eu falei, como assim?
Ele vai te largar com os filhos? O irmão foi embora e nunca mais voltou. Eu falei para ela, isso nem é obra de Deus não, irmã. Eu queria largar a mulher e os filhos. Que obra de Deus é essa? Que você perde a família. Que você perde a esposa. Você perde os irmãos da igreja local. Isso é uma obra do diabo, irmão. Porque a obra de Deus, João 6, 28 e 29, é essa aqui, ó. Dirigiram-se para Jesus e fizeram a famosa pergunta. Jesus, nos ensina o que é a obra de Deus. Hoje a pergunta do século é o que é a obra de Deus. Todo mundo quer fazer a obra de Deus. Por isso que cada cantinho tem uma igrejinha com uma plaquinha. Fazendo a obra de Deus. Aí eu conheci um que tinha uma colher de pedreiro, ficou rico em Angra dos Reis, lia a Bíblia de cabeça para baixo. Eu perguntei, você não sabe ler, não? Ele falou, não, estou lendo a Bíblia. Eu falei, irmão, está de cabeça para baixo, irmão. Ele ficou rico, dono de um monte de padaria em Angra dos Reis. E lê a Bíblia de cabeça para baixo, não sabe ler nem escrever. Aí um dia ele falou para mim, ó, a igreja de vocês é pequenininha, é um fracasso, porque você fica fazendo a obra para Deus. Você tem que entrar na obra de Deus. E aqui a pergunta é, o que é a obra de Deus? Olha o versículo 29 de João 6. Respondeu-lhe Jesus, agora. Aqui está. Por isso que eu não estou fazendo obra nenhuma para Deus. Aqui não tem obra nenhuma de Deus. A obra de Deus é esta. Vocês vão descobrir o que é a obra de Deus. A obra de Deus é essa. Crer que Jesus foi enviado. Entendeu? Então todo mundo está na obra de Deus, irmão. Se você crê em Jesus, que foi enviado pelo Pai para te salvar, você entrou na obra de Deus. Agora vão mais longe. O que é a obra de Deus? 1 Timóteo 5,10. Não é isso que Paulo está falando para Timóteo? Preparado para toda boa obra. Olha a obra de Deus. Jesus é muito espiritual. A obra de Deus é crer em mim. Mas Paulo é pé no chão. Paulo vai dizer assim para Timóteo. Eu te recomendo que você faça a obra de Deus. Ele diz assim, as boas obras. Como? Meu Deus, vou embora. Isso aqui é demais. Criem seus filhos. Criando filhos. Quer fazer a obra de Deus? Cria seus filhos. Onde que a Mara está aí, o Paulo? Isso aqui é obra de Deus, isso aqui. A obra de Deus não é a gente botar uma placa aqui na frente, botar uma faixa, 7 dias da libertação. Aqui estava cheio. A gente compraria essa casa quebrada e fazia um templo da glória de Maricá. Mas essa não é a obra de Deus. Tá aqui, a obra de Deus é criado filhos. Olha o que é a obra de Deus. Seja hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? Abre sua casa para receber as pessoas. Prepara comida para as pessoas. Traz ela para a mesa. Quem gosta do chá verde, dá o chá verde para quem gosta. Ninguém entendeu. Depois eu escrevo. Paulo vai mais longe. Lava o pé dos irmãos. Isso é obra de Deus. Esse negócio do cara que fica lá, igual a gente ficava. Ficava lá no cash house, ninguém via a gente. Não lavava o pé de ninguém. Não cuidava de ninguém, não se preocupava com ninguém, não orava por ninguém, não abraçava ninguém. Não é lavar pé, você não é isso que Jesus pegou a disputa. Quem é o maior? É aqui que vem o lava-pé, vem daí. Jesus pegou, tirou a roupa, botou a toalha, botou a bacia e começou a lavar o pé de Pedro. Pedro não são mole. Aí Pedro falou assim, não, Senhor, não, você não vai lavar o meu pé, não. O Senhor virou para Pedro e falou, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não pode andar comigo. Pedro era doido, ele falou assim, não lava só o pé, não, lava o corpo todo. Lavar o pé também, irmão, não o corpo todo, lava só o pé. Paulo vai mais longe e diz assim, socorre quem está atribulado.
Isso é a obra de Deus. Essa aqui. Paulo vai mais longe. Vive o que você prega. Por isso que é fácil fazer a obra de Deus viajando, falando bonito, escrevendo livro. Mas ser preparado para toda boa obra é criar os filhos, ser hospitaleiro, lavar os pés dos irmãos, socorrer os que estão em tribulação e viver zelosamente praticando o que você prega. Então que o Senhor nos instrua. Isso aqui é a Bíblia, conhecer a Bíblia, viver a Bíblia, andar na Bíblia. Isso é a introdução do que a Bíblia é para a gente, irmãos. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos educa e ela nos prepara para a obra de Deus. Só que hoje a obra de Deus virou um monstro. Cheguei num lugar, fui convidado para pregar numa igreja, saí de casa 9 horas da manhã, cheguei 5 horas no horário da... Quando eu cheguei, o pátio só tinha importado. Eu cheguei de bermuda, esqueci de botar a calça. Aí entrei, tava lá e o pastor veio. Ô, pastor, tudo bom? Aí as mulheres não aguentam, né? A esposa. Aí eu sentei e falei, tava seco, não dá um pouquinho d'água, irmão. Aí me deu água e tomei. Aí, irmão, pastor! Irmão Fábio, cadê o seu carro? Eles pensam que fazer a obra de Deus, você tem que andar de S10, tem que ter uma picape. Aí eu fiquei sem graça, cheio de... Aí eu falei assim, não, eu vim de baldeação. Aí ele falou, que ela ouviu os vídeos. O problema é quando vê os vídeos, acha que a gente é Outra vez, eu peguei, cruzei o rio, cheguei na Cidade de Deus, um monte de irmãos. Morto de viagem. Aí entrei, os irmãos tudo na porta. Aí entrei de tênis, bermuda. Aí o irmão queria me parar. Falou, ô moça, o Fábio Falcão tá vivo. Sou eu. Eu olhei para trás e falei, sou eu? Aí o mito da obra de Deus. Você tem que ter um carrão e tem que ser um homem do tamanho do marido da Marisa. Grande. Mas o Senhor nos chama na simplicidade, amém? O Senhor guarde o nosso coração e nos preserve, né? Entendendo as Escrituras e que as Escrituras podem te tornar sábio e sábia para fazer a obra de Deus. Te louvamos nessa manhã, agradecidos pela Tua palavra, Senhor. Peço a Ti que imprima, Senhor, as palavras do Senhor no nosso coração, nos ensina a viver as Escrituras. Não queremos só conhecer coisas da Bíblia, mas nós queremos ser um livro aberto, uma carta viva. Queremos ser o povo do livro para todos os homens em todos os lugares. E nos ensina a praticar as obras do Senhor, estar de fato na obra do Senhor, cuidando dos nossos filhos, sendo hospitaleiro, ajudando nossas esposas na casa, cuidando do nosso lar. Senhor, nos livra dessa falsa obra de Deus que existe por aí. Nós queremos ser os obreiros do Senhor de verdade. Senhor. Queremos praticar o que pregamos, viver o que está nas Escrituras. Nos livra, Senhor, de sermos cristãos nominais. Nós queremos ser cristãos que sejam conhecidos pela palavra de Deus, pelo testemunho do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, na criação dos nossos filhos, nosso relacionamento no lar, nos liberta da religiosidade, dos conceitos humanos. Nós queremos te conhecer na Tua palavra, Senhor. Só abençoe os seus filhos em Maricá, que haja realmente um desejo de conhecê-lo nas Escrituras, de amá-los na palavra e de praticar tudo aquilo que a Tua palavra diz para nós. É o que nós oramos nessa manhã, Senhor. Gratos por todos aqui, por todas as crianças, por todos os pequenininhos. Abençoa os filhos que aqui estão. Abençoa o meu filho, o filho da Maressa, o filho do Derek, Senhor. Os netinhos da irmã Mara.
Muito obrigado, Senhor. Também queremos abençoar Cordeirinho. Toma esse bairro em tuas mãos. Toma os cristãos nesse lugar. Que o Senhor possa alcançar muitos e muitos através do testemunho da Mara e do Paulo. Senhor, usa esse casal para que a obra do Senhor continue nessa região. Também lembramos do Marcos Vinícius, da Cremilda, da sua família que não pôde estar conosco nessa manhã, mas pedimos a graça do Senhor sobre os irmãos de Ponta Negra. Visita a sua igreja naquele bairro e dá a sua graça sobre eles nessa manhã. Guarda-nos em Ti, Senhor. Que nós pedimos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem